Olá pessoal, vocês conhecem a relação dos 4 elementos com o tarô? E vocês conseguem imaginar de que forma os 4 elementos e o tarô está contido no nosso dia a dia? Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e hoje eu vou mostrar para vocês de forma muito simples como os 4 elementos fazem parte da estrutura do tarô e de que forma eles estão presentes no nosso dia a dia. Eu fiz aqui um roteiro para deixar bem claro e para que vocês consigam entender que, primeiro, o tarô ele segue uma ordem fixa, né? O tarô é dividido em 2 grupos, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esses arcanos menores são divididos em 4 naipes: espadas, copas, paus e terra. E são esses 4 naipes que levam a representação dos 4 elementos. Ok. 4 naipes, a estrutura do tarô. E de que forma que ele está contido no meu dia a dia? Gente, os 4 elementos, eles fazem parte da nossa estrutura existencial. Já dizia a dialética platônica. Eles fazem parte do nosso pilar de sustentação, desde o momento que nós nascemos até o último suspiro de vida. E eu quero deixar bem claro porque é muito fácil de entender. Por exemplo, nós começamos aqui com o naipe de espadas, né? O naipe de espadas, como todos os outros naipes, eles levam a numeração de 1 a 10, depois mais 4 cartas que representam a corte, né? A parte nobre, que somos nós, representando nós mesmos no nosso dia a dia. Então vamos lá, o naipe de espadas. Qual é a referência do naipe de espadas dentro da estrutura do tarô e dentro desse pilar de sustentação da nossa existência? O elemento ar é o sopro de vida. É aquele primeiro momento que você nasce, quando você chora, quando você expressa seu primeiro som. Ali é a manifestação do ar dentro da sua existência, se colocando para fora. Então o elemento ar, ele é o sopro de vida. Ele representa o mundo mental, ele representa a nossa comunicação. E como que isso está contido no nosso dia a dia? Através dos nossos pensamentos, através da nossa razão, através dos nossos diálogos, já que o elemento ar também representa a comunicação. Ele está contido nas nossas ideias, e olha, sejam as ideias boas, muitas vezes as ideias de jirico. Aí está a manifestação do elemento ar dentro de nós, no nosso dia a dia. As nossas verdades, as nossas mentiras, as nossas brigas e muito mais. Então, a partir daquele momento que você acorda e naquela primeira manifestação de ter uma ideia, ali o elemento ar, representado pelo naipe de espadas, se manifestando. Então todas as cartas do naipe de espadas vai trazer essa representação do pensamento e da comunicação. Então toda vez que é lançada uma pergunta, que sai o naipe desse de espada, ele vai estar sempre relacionado com as suas ideias e com a sua comunicação. Temos então naipe de copas. O naipe de copas é o elemento água. E ele é o fluxo da nossa existência. Então o ar é a manifestação da nossa comunicação, da nossa vida. Haja vista que quando alguém está, se afoga ou passa mal, o primeiro movimento de socorro é a respiração boca a boca. É colocar vida para dentro dessa pessoa. Então esse é o elemento ar. Já o elemento água, copas, é o nosso fluxo existencial. Ele representa todas as nossas emoções. Então, ele representa todo o nosso mundo emocional, de forma positiva e de forma negativa. Haja vista que as nossas emoções estão contidas dentro desse elemento, as nossas amizades, as nossas relações comerciais e as nossas relações afetivas fazem parte do elemento água. A nossa intuição, muitas vezes tem pessoas que ela tem um lado intuitivo muito aguçado. É o fluxo da sua existência se manifestando, trazendo toda essa força intuitiva se expressando dentro de si. Então, todos os elementos se manifestam dentro da gente a partir do momento que você acorda. Lembra que você acordou e teve uma ideia no elemento ar? Daí você pensa e fala, poxa, mas eu gosto disso, pode ser que dê certo. É o elemento água se manifestando através da sua intuição. Nós temos também
os ódios, né? Aquele momento de raiva, aquele sentimento ruim que muitas vezes somos humanos e sentimos em alguns momentos de nossas vidas. Então, é a manifestação do elemento água. O ódio, o rancor, a raiva, tudo isso faz parte dentro desse elemento. E o elemento paus? O elemento paus, ele é o elemento fogo, né? O naipe de paus traz o elemento fogo. É a energia vital da nossa existência. Então, a partir do momento que você nasce, que tem a manifestação do ar, com aquele choro do bebê, que tem todo aquele sangue encrostado naquela criança, é o nosso fluxo existencial ali presente. É a manifestação do elemento água. A força de fazer nascer é a manifestação de paus do elemento fogo. Então é a nossa energia vital, é a nossa mola propulsora. Sem essa energia desse elemento, você não sai da estagnação. Você fica ali na inércia. Então é preciso dessa energia para que você se movimente. Então quando você nasce, é preciso entender o seu elemento ar, o seu elemento água, e o movimento de nascer é o elemento fogo ali se colocando presente. E quais são as representações disso dentro do nosso dia a dia? A nossa força, a nossa criatividade, porque essa força de fazer acontecer é executar as nossas ideias, é a nossa criatividade ali se manifestando. É o nosso impulso, são as nossas ações, o ir e vir, o movimentar, o gesto de fazer esse movimento, manter o calor do nosso corpo. Isso tudo faz parte do elemento fogo. As nossas ações, o nosso entusiasmo, né? Naquele momento do seu time de coração, e ali você nervoso e todo cheio de entusiasmo para que o seu time faça o gol e ganhe aquela partida. Isso é a manifestação do elemento fogo contido no nosso dia a dia. Então é muito fácil nós entendermos os 4 elementos dentro do nosso dia a dia, porque tudo que fazemos está incrustado. Os nossos pensamentos, a nossa comunicação, as nossas emoções, as nossas ações do fazer acontecer. Isso faz parte do elemento fogo. Mas também nós temos aqui a nossa ira, a nossa sexualidade, o desejo sexual, essa vontade de pele, ela se manifesta através do elemento fogo. Nós temos também a nossa fé espiritual e nós temos também a nossa ira, né? A nossa violência, a nossa força de violência está contido dentro do elemento de paus. E por último, gente, dentro dos 4 elementos, nós temos aqui o naipe de ouros, né? Que é o elemento terra, é o mundo físico, né? É a cocriação da materialidade. Se o ar é o nosso sopro de vida, se a água são nossas emoções, o nosso fluxo sanguíneo, se fogo é a nossa ação de nascer, é o calor que aquece todos os nossos órgãos, o que seria terra? Né? Terra é o nosso corpo físico, é a nossa existência, a nossa materialidade. Então, quando as pessoas falam muito do elemento terra dentro do tarô, muitas vezes elas pensam que é tudo sobre dinheiro ou sobre conquistas, mas é muito mais do que isso. O elemento terra, eu fiz aqui uma separação de alguns itens, mas vale lembrar que é muito mais, né? Terra é o nosso organismo, é o nosso corpo, é a nossa casa, é a nossa saúde. O que mais? É o nosso dinheiro, é a nossa prosperidade, é a nossa falência, é a nossa falta de dinheiro, é a nossa inércia. Tudo isso faz parte do universo Terra, porque é tudo aquilo que é palpável, é tudo que existe. E não depende de nada a não ser que você faça acontecer. A manifestação do elemento Terra, ela não surge do nada, né? Para que você possa colher algo, né? Colher frutas, né? Mangas, por exemplo. Mas você tem que ir lá, preparar a terra, plantar a semente,
fazer com que aquela semente brote, vire uma árvore frondosa, para que você colha os frutos. Então, se for colocarmos aqui tempo, é um tempo muito lento, é muito demorado, porque precisa desse processo de fazer acontecer. Então, nós temos como essa manifestação dos 4 elementos muito contido no nosso dia a dia. Mas alguém de vocês pode estar olhando esse vídeo agora e perguntando, mas Bob, você está falando dos 4 elementos, né? O ar, que representa o pensamento, a comunicação, está contido no naipe de espadas. Daí nós temos copas, elemento água, né, que está contido no universo das emoções, no naipe de copas. Nós temos fogo, né, que é a ação, está representado pelo naipe de paus. E temos terra, né, que é tudo aquilo que tocamos, que criamos, que está representado pelo naipe de terra, ouros. Mas eu já ouvi dizer que a representação são 5 elementos. O 5º elemento, gente, ele está representado nos arcanos maiores. Lá nos arcanos maiores, ele se faz presente. Então, essa estrutura existencial que nossa, do dia a dia, que está contido nos arcanos menores, são os 4 elementos, né? É tudo que diz respeito a esses 4 elementos. O 5º elemento, que está representado nos arcanos maiores, é tudo aquilo que faz com que nós pensamos, falamos, sentimos, agimos e cocriamos. É o éter. O 5º elemento é aquele que é o nosso espírito. Então existe uma diferença bem grande aqui do elemento de fogo, paus, que o elemento de fogo, né, o elemento paus, representa o nosso lado espiritual, a nossa força espiritual, que se soma com o elemento água da nossa intuição. Por que o paus representa a nossa espiritualidade? Porque a nossa fé, a nossa espiritualidade é algo que não se vê. E você não vê a energia agindo. Você vê os movimentos, mas você não vê a energia, a força motora se fazendo presente. Sabemos que ela existe. Então, a nossa fé também é algo que não se vê, né? Nós sentimos. Então, é preciso fazer essa separação que o nosso espírito, o 5º elemento, está contido nos arcanos maiores. Éter, representado pela carta do louco, do Papa. Eu até anotei aqui. A roda, o Papa, o carta do diabo, o julgamento. E vocês sabiam que dentro dos arcanos maiores, a única carta que possui os 5 elementos, mental, emocional, energético, material e o espírito, é a carta do mundo. Então, dentro dessa evolução toda, é a única que representa os 5 elementos. O elemento espiritual está contido nos arcanos maiores e os 4 elementos estão contidos nos arcanos menores. Então, gente, é preciso entender que é muito fácil de detectar e você conseguir fazer com que esses elementos atuem a seu favor. De que forma você pode fazer isso? Tem uma regrinha que é muito prática, é muito fácil de você colocar ela no seu dia a dia. Então, se você pensa, você sente, você age, você cocria. Mas, Bob, como é isso? Então, digamos que você levanta numa plena segunda-feira e fala: eu acho que seria ideal eu pedir um aumento de salário. Ou está na hora de eu pedir uma promoção. Haja vista que eu trabalho muito tempo nessa empresa, me dedico muito. Então, você teve a ideia, né? Você pensou. É o elemento ar se manifestando em você. E você vai trocar de roupa, tomar banho para se arrumar para o trabalho. E isso gera uma emoção de que realmente você está certo, né? E gera uma emoção positiva, tipo coragem. É hora de você realmente ir atrás desse crescimento profissional. Então você pensou e você sentiu de forma positiva. Então isso faz com que, se você pensou e você sentiu, veio o elemento fogo, então faz com que você haja. Então chega lá no seu trabalho e fala: chefe, eu gostaria de ter uma conversa, trabalho aqui há muito tempo, eu acho que está na hora de eu ser promovido, eu gostaria de uma chance dentro do meu trabalho, dentro dessa empresa, e piriri pororó. Então você pensou,
Você sentiu que era possível, porque a sua intuição, né, os seus sentimentos fazem com que você acredite ser o momento certo. Porque se a sua intuição, na hora que você pensou, eu acho que eu vou pedir um aumento, e você sentiu, não, mas eu acho que não é o momento, a empresa está passando por crises, houveram demissões, então eu acho que não seria interessante nesse momento, seria um tiro no pé. A sua intuição vai te dizer isso, que é a manifestação do elemento água. Então o que você faz? Você pensou, mas você sentiu que não era o ideal, você não vai agir. E é claro que se você não vai agir, você não vai cocriar, você não vai fazer a coisa acontecer. E também está tudo certo. Então essa regra básica é muito legal. Uma das minhas clientes, uma época, me ligou dizendo que precisava de minha ajuda, precisava marcar uma consulta. E eu perguntei, mas o que é que está acontecendo? Eu não consigo te atender agora. E ela disse, estou perdida, não consigo encontrar um rumo, nada dá certo, estou com um problema emocional, Calma. Então vamos lá. Vamos entender a regra, né, dos 4 elementos. Quais são os seus maiores problemas hoje? Daí ela falou, meu maior problema hoje é minha parte financeira, que está afetando a minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida afetiva, minha vida sexual. Então, nós já entendemos que o seu problema hoje é o financeiro. Então, você identificou qual é o seu problema, você pensou e identificou. Então, você sentiu, você sabe que o seu problema financeiro está fazendo com que afete todo o seu lado emocional. Então, vamos resolver o seu problema financeiro, que é o que está atraindo tudo que há de ruim dentro desse contexto hoje. Então vamos agir em função disso. É preciso fazer escolhas. É preciso você entender que você está num momento de escassez e é preciso você colocar a casa em ordem. E ela seguiu essa regra. Ela identificou qual era o maior problema dela. Ela sentiu que era aquele problema que estava ocasionando o restante de tudo. Ela agiu para trabalhar dentro daquilo que estava acontecendo. Então ela sabia que ela estava num momento de escassez, então ela tinha que fazer acontecer e ela realizou. Mas daí vocês perguntam, mas realizar no elemento terra não é só ganhar? Muito pelo contrário, gente. Quando eu digo que ela realizou, ela colocou a casa em ordem, ela colocou os pingos nos is, ela fez com que tudo se encaixasse para que a roda começasse a girar de forma que fosse possível para ela conseguir ir angariando e levantando a sua vida financeira. Lembra que terra é demorado? Espadas é o tempo rápido, né? Já, é para agora. Terra é o tempo muito lento, é o tempo futuro. Copas é o tempo passado, é o tempo das emoções, né? É o tempo das lembranças. E fogo, gente, é aquela faísca que faz assim, imediatamente. Então nós temos que entender o tempo dos elementos. E é muito fácil colocar isso presente no dia a dia. Então sempre que vocês forem pensar nos 4 elementos, vale muito lembrar de que quais são as ideias que nós temos? Independente de ser ideias de jirico, independente de serem ideias que talvez você não coloque no papel, tire do papel, coloque em prática. É preciso entender que a partir do momento que você pensa, a partir do momento que você fala, aquilo ali é o elemento ar se manifestando. Tudo que está relacionado à sua intuição, tudo que consiste em sentimentos, seja eles bons ou ruins, é o elemento água se manifestando. Tudo que você faz, esse exato momento agora que eu estou gravando com você, fazendo essa movimentação de braços, falando com você, aqui tem o elemento ar nos meus pensamentos, copas nas emoções de eu estar passando esse vídeo para vocês, o elemento fogo, né, nas ações de fazer essa gravação, e o elemento terra, que vai ser a realização desse vídeo, desse material para vocês. Então, é preciso entender que, quando se fala de tarô, tarô é um oráculo de símbolos. E os símbolos estão contidos os 4 elementos,
que traz esse referencial. Então, sempre que houver as cartas de espadas, ela vai trazer informações sobre o seu mundo da comunicação e do seu pensamento, né? O seu mundo mental. Sempre que houver as cartas de copas, vai trazer tudo que vem do seu lado intuitivo e do seu lado emocional. Quando falarmos das cartas de paus, vai trazer tudo que vem da energia, do fogo. E tudo que vier das cartas de ouros, está falando do elemento terra. É tudo que se cria, é tudo que se toca, é tudo que se realiza. É tudo que é palpável, é tudo que você vê, é tudo que é existencial. E isso está presente no nosso dia a dia. Então é muito fácil de vocês manterem essa relação com os 4 elementos e trazer essa relação em benefício próprio. Sempre que vocês tiverem uma ideia, vocês pensam na regrinha. Eu penso, eu sinto, eu realizo e eu cocrio, eu faço acontecer, né? Faço tornar realidade. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários. Se quiserem saber mais sobre o tarô, acompanhe nas redes sociais, que vai ser sempre um prazer estar aqui falando com vocês desse universo do tarô, que é um universo que transforma. O tarô transformou minha vida e eu tenho certeza que ele pode transformar a vida sua e de muitos mais que estejam aqui acompanhando esse vídeo, ok? Beijo do Bob.